pessoal, boa tarde, tudo bem? A respeito da aula anterior sobre seno, cosseno e tangente, eu achei muito vago, tá? A explicação, então eu vou dar uma adicionada aqui. Vocês devem estar vendo na tela aí um triângulo que ele possui ângulos de... Vou colocar aqui, ó, vou marcar aqui. Ele possui ângulos de 37, ângulo de 53 e ângulo de 90, correto? Então, esse triângulo aí, a gente vai fazer algumas experiências com ele, tá? A primeira coisa que eu quero que a gente vai fazer é uma coisa que a gente sempre fez, tá? Que é pegar dois lados quaisquer do triângulo e fazer a divisão. Então, eu vou pegar esse lado, que é 8,6, e vou dividir por 13,4, tudo bem? Então, 8,06, né? 8,06 dividido por 13,4. Deixa eu só verificar aqui. Isso. O resultado da divisão dá 0,6014, tudo bem? Então, essa divisão já está agendada. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar o tamanho desse triângulo. Então, vamos deixar ele um pouquinho menor. Percebam que eu deixei o triângulo ele mantém os mesmos ângulos, continua sendo 37, 90 e 53, tá? Mas eu mudei o tamanho dos lados dele. Eu vou fazer exatamente a mesma divisão, tudo bem? Então eu vou dividir os lados naquela ordem. Vou pegar primeiro esse lado e depois dividir por esse lado. Então, fazendo aqui 5,46 dividido por 9,08. E olhem o resultado. Vou colocar aqui no histórico. Percebam que o resultado do primeiro com o resultado do segundo, eles são basicamente o mesmo, né? Eles não são exatamente o mesmo, porque a gente só está usando duas casas decimais, tá? E por que isso acontece? Obviamente, vocês se lembram, né? Que quando a gente tem triângulos com ângulos iguais, vejam que eu não alterei os ângulos, certo? Então, a gente tem resultados de divisões iguais, tá bem? Então, como eu não mudei a ordem, eu dividi o Azinho pelo Bzinho, tá? Como não mudei a ordem, eu tenho os mesmos valores, tudo bem? Então, esse é o primeiro passo para a gente entender. A pessoa que pegou e notou isso, ela, obviamente, ela pegou e ficou tão maravilhada com essa situação que ela falou assim: bom, vou fazer o seguinte, eu vou anotar os resultados das divisões desses lados, tudo bem? Então, ela resolveu anotar os resultados da divisão desses lados, e aí o resultado da divisão desses lados é justamente essa tabela trigonométrica, a tabela de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? E aí, o que acontece? Se vocês olharem lá para o 37 graus, vou marcar aqui só um minutinho, lá para o 37 graus, percebam que aquele resultado que a gente encontrou na calculadora, aqui ó, 0,6014 ou 0,6013 é justamente esse primeiro resultado aqui, ó. Deixa eu dar uma... É justamente esse primeiro resultado aqui, 0,6018, que não deu exatamente igual, porque a gente trabalhou só com duas casas decimais. Se a gente usasse no aplicativo aqui, a gente até poderia colocar aqui, ó, no aplicativo, mandar ele colocar mais casas decimais. Por exemplo, 10 casas decimais. E aí o lado estaria aqui com 10 casas decimais, mas não tem tanta necessidade, tá? Então, nesse caso aqui, o que é essa tabela trigonométrica? Nada mais é do que anotar os resultados
da divisão entre os lados, tudo bem? Então, quando se fala em seno, né, lembram que na aula que vocês assistiram tinha cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa? Isso é sempre com relação a um ângulo, tá bem? Então, quando vocês olham lá, deixa eu baixar aqui. Quando vocês olham 37 graus, o que é o seno de 37 graus? O seno sempre tem que ser com relação a um ângulo. O que é o seno de 37 graus? O seno ele é o cateto oposto, é o cateto que está oposto ao ângulo de 37 graus, que é o A, nesse caso aqui, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa do triângulo é o oposto ao ângulo de 90, então é dividido pelo B. Então, esse resultado que aparece aqui, ele indica o resultado da divisão do oposto ao 37 graus pela hipotenusa, tudo bem? O cara já anotou para que a gente não precise ficar desenhando esses triângulos o tempo inteiro, tá bem? Vou dar um exemplinho aqui, né? Vamos parar e pensar um pouquinho sobre o ângulo de esse dado aqui de 23 graus. O que significa esses resultados e com relação a esse ângulo, né? Aqui nesse primeiro é o seno, aqui é o cosseno, aqui é a tangente, né? Então, o que significa esses três resultados com relação ao 23 graus? Primeiro, quando você está olhando para essa linha de 23 graus, você já tem um triângulo envolvido, tá? Esse triângulo, ele é um triângulo, não é um triângulo qualquer, ele é um triângulo retângulo, tá? Então, ele é um triângulo retângulo, ele tem que ter esse ângulo de 90 graus. E além de ter esse ângulo de 90 graus, ele tem que ter um ângulo de 23 graus. 23, né? Isso. De 23 graus. Então, eu vou dar uma modificada aqui para que ele tenha um ângulo de 23 graus. Então, eu vou lá colocar um ângulo de 23 graus. Isso. Então, agora nós temos aí um ângulo de 23 aqui. Deixa eu pegar a ferramenta. Um ângulo de 23 aqui, um ângulo de 67 aqui, um ângulo de 90. Beleza. Então, o que significa esse resultado? Esse resultado aqui. Deixa eu despoluir um pouquinho o desenho. O que significa esse resultado 0,4244, que é o resultado da tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, esse resultado que aparece aqui, ele é o resultado da divisão, não importa o tamanho dos lados, ele é o resultado da divisão. Considerando um triângulo que tem um ângulo de 23 graus e um ângulo de 90, automaticamente o outro é 67, tá? Então, eu vou dar uma despoluída no desenho. Opa. Então, aqui. Deixa eu achar a ferramenta de apagar aqui. Aqui. Aí. Então, com relação ao 23 graus, esse resultado tangente é o resultado da divisão do cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao 23 graus, pelo cateto adjacente, o cateto que ajuda a formar o 23 graus, tá? Que é esse C. Então, quando você pega o resultado do A e divide pelo resultado do C, no caso aqui, 4,54 dividido por 10,7. Ai, tá ruim. Esse daqui tá ruim. O resultado vai dar 0,42, que é justamente esse resultado aqui. Então, agora a gente vai resolver alguns exercícios que é para vocês entenderem certinho, né? Como que a gente vai utilizar essa tabela. Então, antes da gente começar a resolver o exercício, só para verificar, né? Quando você olha a tabela trigonométrica, por exemplo, de um ângulo, quando você olha essa linha, tipo, ângulo
34 graus, seno, cosseno e tangente. Você tem que entender o que ele está querendo dizer com isso, tá bem? Então, nesse caso, quando você olha para o ângulo de 34 graus, ele já tem uma figura associada. Que figura associada é? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e tem que ter aqui um ângulo de 34 graus. Na verdade, a posição tanto faz, tá? Poderia ser ou aqui, tanto faz. Então, a gente tem essa situação. Então, primeiro eu vou modificar aqui o desenho para que ele tenha esse ângulo de 34 graus. Vou colocar aqui 34, tá bem? Então, agora nós temos o triângulo que tem o 34 graus, tá? Que tá aqui. O triângulo, e ao mesmo tempo tem um ângulo de 90. Consequentemente, ele tem um ângulo de 56 graus, certo? Então, o que vem a ser o seno, né? A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é assim: faz diferença o tamanho do triângulo que eu pego aqui? Faz diferença, o triângulo precisa ter esse 10,7, esse 7,22, esse 12,91? A resposta é não, tá? Você poderia modificar o tamanho dele, deixar ele assim, por exemplo. Porque eles são todos triângulos semelhantes. Então, a gente não está discutindo sobre o tamanho dos lados. A gente acaba discutindo entre o resultado das divisões. E o resultado das divisões dá sempre igual, tudo bem? Então, o que vem a ser o seno? O seno é o resultado da divisão do cateto oposto ao 34 graus pela hipotenusa. Ou seja, é o resultado da divisão do A pelo B, nesse nosso exemplo, certo? O que vem a ser o cosseno? O cosseno é o resultado da divisão do cateto adjacente ao cateto que ajuda a formar um ângulo de 34 graus, no caso, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o B nesse caso. Tudo bem? E o que é a tangente? A tangente, ele é o cateto oposto, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Tudo bem? Então, vamos pegar um desses três resultados, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o cosseno, que a gente não usou ainda. O cosseno é o resultado de C dividido por B, certo? Cateto adjacente, que é o cateto que ajuda a formar o ângulo, dividido pela hipotenusa, tá? Que é isso. Então, vamos pegar a calculadora aqui. A gente vai fazer 9,3 dividido por 11,22. Resultado 0,8288. Então, se vocês olham para a tabela aqui, o resultado cosseno é esse aqui, ó, 0,8290, né? Que é exatamente o resultado que a gente achou ali, 0,8288. Tudo bem? Então, a tabela, ela basicamente significa isso. Mas aí, em que nos ajuda a tabela? A tabela nos ajuda porque aí a gente não precisa ficar fazendo esses desenhos. Lembram que a gente pegou e fez os desenhos no papel? Na verdade, a gente não vai mais precisar fazer os desenhos. Agora, o que acontece é que a gente já tem os resultados. Então, a gente vai aproveitar essa tabela e usar ela para fazer os resultados, beleza? Obrigado. Bom, pessoal, então vamos pegar uma questão como exemplo. Como exemplo, a gente vai pegar a questão número 43, letra C, tá? Que é uma das mais difíceis da questão número 43. Então, tudo isso que a gente estudou essa semana, ela vale sempre para triângulos que são retângulos, tá? Que tem um ângulo de 90 graus. Então, tanto o teorema de Pitágoras, que é aquele que relaciona hipotenusa e catetos, quanto as relações trigonométricas, que são as que usam ângulos, elas precisam que o triângulo tenha um ângulo de 90 graus. Tudo bem?
Então, ele possui, nesse caso aqui, tanto o primeiro quanto o segundo, eles possuem um ângulo de 90 graus. Apesar de no livro não estar aparecendo aqui que tem 90 graus, mas eu acho que foi só um erro de digitação, tudo bem? Então, agora, quando que a gente opta por, por usar o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, a gente opta em usar ele quando possuímos dois lados. E aí, queremos descobrir o terceiro. Tá bem? Então, Pitágoras é quando possuímos dois lados e queremos descobrir o terceiro. Lembrando que o Teorema de Pitágoras, ele é a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tudo bem? E quando que a gente usa as relações trigonométricas? Quando a gente possui quando possuímos um ângulo e um lado. Às vezes a questão vai te fornecer só um ângulo e um lado, tá? Então a gente usa essas relações trigonométricas quando possuímos um ângulo e um lado e queremos descobrir outro lado. Bom, então eu separei os triângulos aqui, tá? Esses dois triângulos de cima estão aqui embaixo. Esse daqui é esse daqui. E esse mais fininho aqui é esse mais fininho aqui. Então eu vou dar nome aqui, tá? Aos pontos. Vou chamar aqui de A, B, C e D. Para ficar mais fácil aqui. Então esse é o A, B, C. E o outro, aqui é o A, que é essa partezinha aqui de cima. Aonde tem um ângulo de 90 é o C. Então aqui vai ser o C. E esse é o D. Tudo bem? Então, olhando aqui, nós temos 8, Y. Aqui nós temos Y. E o AD, ele vem a ser o AD aqui, o X. Então, aqui é X. Tudo bem? Então, não dá para começar nesse triângulo porque a gente não conhece nenhum lado. Só os ângulos, tá? Então, olhando para esse triângulo aqui, a gente conhece um lado e um ângulo. Então, a gente consegue determinar o Y. Esse ângulo aqui, né? Só por curiosidade, aqui é 50, aqui é 90. Vamos colocar aqui como 40. Tá? Que a soma dos ângulos tem que dar 180. Então, aqui, olhando com relação ao 50. Então, o nosso 50 vai ser o nosso ponto de partida. Então, tudo que a gente fizer vai ser com relação aos 50 graus ali. Bom, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, o y, nesse caso aqui, é a nossa hipotenusa. Se o y é hipotenusa, esses dois são catetos. Tá? Agora resta a gente determinar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Mas esse lance de cateto oposto e cateto adjacente depende de que ângulo você tomou como referência. Então, o primeiro ponto é definir que ângulo você está tomando como referência. Como nós definimos aqui, o nosso 50 graus, correto? Então, se é o nosso 50 graus, esse cateto aqui, o que que ele é com relação aos 50 graus? Ele é o oposto. Então, ele é um cateto oposto aos 50 graus. Percebam que se você tivesse tomado o 40 graus como referência, ele seria o cateto que está do lado do 40 graus. Então, ele seria o cateto adjacente. Bom, mas isso não vem ao caso porque a gente está olhando para os 50 graus. Então, além desse cateto ser oposto, o que é esse cateto aqui? Ele é o cateto que está do lado dos 50 graus. Então, ele é o cateto adjacente. Tudo bem? Ele é o cateto que está do lado, adjacente, do lado. Bom, então quem eu possuo? Eu possuo o cateto adjacente e eu quero descobrir a hipotenusa, porque descobrindo a hipotenusa, eu vou usar o valor dela aqui
né, que é o mesmo y, né, a distância de A até C, tá? Distância de A até C, para descobrir o x, tudo bem? Então, eu preciso da relação trigonométrica que utilize o cateto adjacente e a hipotenusa, nesse caso, cosseno, certo? Que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de quem, né? Que lá na tabela trigonométrica, que ângulo que eu preciso olhar? Cosseno de 50 graus, que é quem a gente está tomando como referência. Então, eu preciso saber o cosseno de 50 graus, que é o resultado da divisão entre o cateto adjacente aos 50 graus pela hipotenusa. Ou seja, o nosso cosseno de 50 graus, ele é o resultado da divisão entre o 8 pelo y, tá bem? Só que a gente não vai precisar desenhar um outro triângulo, a gente já olhou lá na tabela trigonométrica, que está lá no final da apostila, você vai procurar os 50 graus e vai olhar para o cosseno. No caso, você vai achar o valor 0,643. Ou seja, o resultado da divisão de 8 por y, né, tem que dar 0,643. E aí é só resolver a equaçãozinha. O y está dividindo, passa multiplicando, 0,643y é igual a 8. Aqui é 1 vezes, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo. 8 dividido por 0,643. Fazendo essa divisão, vou usar a calculadora aqui, só um minutinho. 8 dividido por 0,643. Esse resultado dá 12,44. Como é 1 do lado, eu não arredondo, tá bem? Então, eu acabei de achar o y. O y, ele é 12,44. Então, agora eu vou achar o x, tá? O mesmo se aplica aqui. Aí, com relação aqui, 70, 90 para dar 180 e ser 20 graus, tá? Então, você, antes de falar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, precisa escolher um ângulo como referência. Nesse caso, vou escolher o 70, aproveitando que ele já tinha dado no começo mesmo. Com relação ao 70, primeiro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é que está oposto ao 90. Esse é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. Resta saber quem é cateto adjacente e quem é cateto oposto. Com relação ao 70, esse cateto ele é oposto. E o que a gente tem é o cateto oposto ao 70 e o que a gente quer descobrir é a hipotenusa. Quem que a gente vai utilizar? Seno. Então, seno de 70 graus é cateto oposto ao 70 graus dividido pela hipotenusa, certo? Então, olhando na tabela, seno de 70 graus, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Seno de 70 graus é 0,940. Ou seja, o resultado da divisão do cateto oposto ao 70, que é 12,44, pela hipotenusa, que é x, tem que dar 0,940. Aí é só resolver. 0,940x, que esse está dividindo, passa multiplicando, é igual a 12,44. X é igual a 12,44 dividido por 0,940, que dá igual, deixa eu fazer essa divisão, 12,44 dividido por 0,940, esse resultado dá 13,23,5. Então, se tem um 5 do lado, então você vai usar 13,24. Tá bem? Espero então
ter ajudado aí com essa aula. Obrigado.